Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Nós estaremos lendo do versículo 18 até o finalzinho do capítulo, no versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por nos reunir aqui nesta noite, para louvarmos o Teu nome, para prestarmos a Ti o culto que lhe é devido. E agora, Pai, o povo do Senhor, reunido aqui nesta noite, se encontra desejoso de ouvir a Tua doce voz, mediante a pregação fiel da palavra. Por isso, Pai, clamamos mais uma vez, e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente nessa noite com entendimento, derrame poder e graça sobre nós, de maneira que nós saímos daqui mais sábios, saímos daqui exortados, pelo poder do Teu Santo Espírito que está no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pela transformação que o Senhor tem promovido em nós, através do Teu poder. Por isso, fala a nós mais uma vez. Assim pedimos e imploramos, ó Deus, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. No dia 25 de maio de 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele fez um pronunciamento ao Congresso. E esse pronunciamento mudaria toda a história da exploração espacial mundial. Naquele discurso ele lançou um desafio que naquele momento parecia impossível de ser realizado. Ele disse o seguinte, abre aspas para John Kennedy: antes do fim desta década, enviaremos um homem à lua e o traremos de volta em segurança. Fecha aspas. Naquele momento, os Estados Unidos ainda estava longe de ser a potência espacial que ele é hoje. E eles estavam, consequentemente, longe de alcançarem esse objetivo. Eles não tinham tecnologia necessária, eles não tinham a experiência suficiente, eles ainda enfrentavam desafios científicos que eles nem imaginavam que ainda precisavam enfrentar. Mas ainda assim, uma missão foi estabelecida. A partir daquele dia, milhares de pessoas começaram a trabalhar em torno desse propósito lançado pelo presidente. Engenheiros, cientistas, pilotos, técnicos, operários, alguns projetaram foguetes, outros construíram peças, outros faziam cálculos, outros treinavam os prováveis astronautas. Muitos jamais pisariam em uma nave espacial, alguns sequer conheceram pessoalmente os astronautas, mas todos tinham uma mesma coisa em comum. Eles tinham a mesma consciência. E que consciência era essa? Eles faziam parte da mesma missão. Todos faziam parte da mesma missão. E então, em 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong colocou o pé na Lua, quer você acredite ou não, o mundo viu apenas um homem caminhando sobre o solo lunar. Mas, no entanto, por trás daquele momento histórico, havia o trabalho de milhares de pessoas que entenderam a missão e trabalharam com um único propósito, que era de enviar então o homem à lua e trazê-lo em segurança. Todas pessoas comprometidas com a mesma causa. E essa história nos lembra de uma verdade muito importante: grandes missões jamais são cumpridas sozinhas. Jamais são cumpridas por uma única pessoa. Elas exigem um povo inteiro compromissado, comprometido com o mesmo propósito. E isso também é verdade na vida da igreja. Às vezes nós pensamos
que a missão é responsabilidade apenas dos missionários, apenas dos pastores, apenas das pessoas que são chamadas para servir em lugares diferentes. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, abrimos as Escrituras, nós descobrimos que Cristo nunca entregou a sua missão a indivíduos isolados. Ele confiou a sua missão à igreja. Se a gente parar para pensar, alguns irão, outros enviarão, outros sustentarão, outros orarão, outros contribuirão, mas todos estão participando com esse mesmo propósito, o propósito de cumprir a missão que o Senhor deixou para a sua igreja. E foi exatamente isso que Jesus deixou claro nas suas últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus. Antes de ascender aos céus, ele reuniu seus discípulos, ele confiou a eles essa tarefa que atravessaria gerações, que alcançaria todos os povos da terra. Essa missão que começou lá na Galileia, lá em Jerusalém, chegou a Mairinque, através de homens e mulheres que foram usadas ao longo do tempo, para que o Evangelho fosse pregado, anunciado, cumprindo então essa missão do Senhor. E essa mesma missão continua sendo a mesma hoje. Cristo continua reunindo um povo para si, Cristo continua chamando homens e mulheres, e arregimentando os seus eleitos para proclamar o Evangelho. Cristo continua fazendo discípulos de todas as nações, Ele continua fazendo da sua igreja um instrumento pelo qual essa missão avança no mundo. A igreja é o meio pelo qual essa missão ela avança no mundo. Então, meus irmãos, isso significa que a missão, ela não é um ministério da igreja. Missão não é um departamento da igreja. Missão não é uma atividade reservada apenas aos vocacionados. A missão faz parte da identidade da igreja. Uma igreja pode ter uma teologia sólida, ela pode ter uma excelente comunhão, ela pode ter uma bela estrutura, mas se ela deixar de olhar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, ela começa a perder uma das razões pelas quais o Senhor estabeleceu a igreja no mundo. Por isso o tema da nossa pregação nessa noite é uma igreja comprometida com a missão. Mas isso nos leva a uma pergunta importante: por que uma igreja saudável precisa necessariamente viver em missão? Por que uma igreja precisa fazer isso? E ao observarmos as palavras de Jesus no final aqui do Evangelho de Mateus, nós descobriremos 3 respostas que moldam essa identidade missionária da igreja. Então, por que uma igreja saudável necessariamente vive em missão? Em primeiro lugar, porque ela obedece à autoridade de Cristo. E o versículo 18, se você se atentar a ele, Jesus faz uma declaração que fundamenta toda a missão da igreja. Olha só, acompanhe comigo de novo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa não é de maneira nenhuma apenas uma frase introdutória de um discurso final. Ela é o alicerce onde repousa toda a grande comissão. Sem essa autoridade de Jesus, não há propósito a seguir, não há missão a ser avançada, e não há até mesmo fundamento para o Evangelho. Cristo é o próprio fundamento da missão. Observe que Jesus, ele não começa dizendo ide. Muita gente atrela a missão somente ao ide. O que é fazer missão? É ir. Mas ir fazer o quê? Ir anunciar o quê? Então, veja, Jesus não começa dizendo ide. Antes ele afirma quem é. E olha que interessante, a missão da igreja não começa em uma atividade, mas a missão da igreja começa com uma pessoa. Antes de sermos enviados, precisamos lembrar quem é aquele que nos envia. E a palavra traduzida aí na sua Bíblia como autoridade, ela descreve o direito legítimo de governar, o direito de comandar, o direito de exercer domínio. Então, Jesus aqui, ele não está apenas dizendo que ele possui força ou poder para realizar grandes feitos. Você sabe que Jesus tem isso.
Jesus aqui, quando ele disse que toda a autoridade me foi dada, ele não está falando de poder. Ele está afirmando que ele recebeu do Pai toda a autoridade para reinar absolutamente sobre todas as coisas. Se a gente parar para fazer uma análise simples, poder é capacidade, autoridade é direito. E quando nós olhamos para Cristo, ele tem os dois. Ele tem poder, mas ele também tem autoridade. Olhe novamente para o versículo 18. Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Nesse momento você talvez poderia pensar uma pergunta e falar assim: pastor, toda a autoridade foi dada, significa então que Jesus não tinha alguma autoridade antes desse momento? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Significa que houve um tempo em que Jesus não possuía uma autoridade? E a resposta é não, tá? Se você pensou nessa pergunta, a resposta para ela é não. Como um filho eterno de Deus, Jesus sempre compartilhou da mesma autoridade, glória e majestade do Pai. Lembra como João começa o seu evangelho? Ele começa dizendo que o verbo era Deus, e esse verbo é Cristo. O próprio Senhor Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Ou seja, Cristo jamais deixou de ser o soberano de todo o universo. Cristo jamais se esvaiu da sua divindade. Ele sempre foi Deus, até no momento em onde ele se encarnou, e aí ele passa a ser o Deus homem, com duas naturezas, mas inseparável. E por isso a gente nunca pode olhar para alguma coisa que Jesus está fazendo, e a gente vê a história no Evangelho: Jesus fez isso aqui porque ele era homem, Jesus fez isso aqui porque ele era Deus. Não, nós não podemos fazer essa distinção, porque nós não podemos separar as duas naturezas do Redentor. Uma vez que elas foram unidas, elas estão unidas para todo sempre. Jesus, ele é o Deus homem. Então o que significa essa autoridade recebida? Jesus está falando aqui, irmãos, como o Messias ressuscitado, o Deus homem que cumpriu perfeitamente a missão redentora, depois de viver de maneira em perfeita obediência, depois de morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos, o Pai o exaltou publicamente como o Rei prometido nas Escrituras. E é exatamente isso, se você depois tiver curiosidade de olhar lá em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, é exatamente isso que Daniel anuncia lá há tantos séculos atrás, quando Daniel diz que viu o Filho do Homem recebendo domínio, glória e poder, assim como nós cantamos hoje. O reino dele tem o domínio, glória e poder e pertence a ele. Mas é também aquilo que Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículo 9, quando Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Portanto, irmãos, Jesus não está recebendo uma autoridade que antes não possuía como Deus. Ele está sendo investido como o Cristo vencedor. Ele está recebendo a autoridade messiânica que inaugura justamente o seu reino e fundamenta a missão da igreja. Perceba algo interessante também, a abrangência dessa declaração. Olha, ainda no versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso mostra que nada ficou fora do governo de Cristo. Tudo está debaixo do governo de Cristo. Ele reina sobre a criação, ele reina sobre a história, ele reina sobre os povos e nações, ele reina sobre os governantes, ele reina sobre a igreja, e ele reina até mesmo sobre o seu coração. E é exatamente por isso que a missão existe. A igreja não anuncia mais um líder religioso dentre tantos líderes que já apareceram na história. A igreja anuncia o Rei soberano do universo. Esse é Jesus, o Deus homem. Mas pense comigo: se Cristo possui toda a autoridade no céu e na terra, você tem vivido submisso a essa autoridade? Se Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, você tem vivido de fato como um súdito do Rei? É muito fácil vir aqui no domingo e cantar essas músicas maravilhosas que nós cantamos, que declaram de fato o senhorio do Senhor, o poder do Senhor. É fácil confessar que Jesus é Senhor da igreja, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente resiste
ao senhorio de Jesus na nossa vida. Você canta que Ele reina, mas fica querendo governar suas ações o tempo inteiro. Você reconhece a autoridade de Cristo no culto, ou quando você lê a palavra, mas você vive questionando a vontade do Senhor, especialmente quando ela confronta os seus planos. Quem reconhece Jesus como Rei, não fica perguntando, o que eu quero fazer? Quem reconhece Jesus como Rei, pergunta, o que o meu Senhor deseja que eu faça? Você tem feito essas perguntas a você mesmo? Você tem feito essas perguntas ao seu coração? Porque, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, o Evangelho não te chama apenas a admirar Cristo, mas a se submeter alegremente ao seu governo. Seguir a Jesus e servir a Ele não pode ser um peso. Servir a Jesus tem que ser uma dádiva, tem que ser um presente mais precioso que você recebeu. É fácil afirmar no domingo que Cristo reina no universo, mas e a partir de amanhã, na hora que o despertador tocar, é Ele quem governa a sua vida? Será que pensar sob a autoridade de Cristo muda a maneira como você enxerga a missão? Porque não é por acaso que a grande comissão começa com a autoridade de Cristo, e só depois é que Cristo apresenta a missão para a igreja. Antes de perguntar para onde devemos ir, Jesus nos faz lembrar quem é aquele que envia. Porque ninguém obedecerá verdadeiramente à missão de Cristo enquanto não se render ao senhorio de Cristo. Ninguém fará outros discípulos se já não for um discípulo de Cristo. Nós não evangelizamos porque nós achamos que é uma boa ideia. Nós não fazemos missão porque a igreja presbiteriana valoriza missões e em agosto nós celebramos o mês de missões. Não, nem porque nós não fazemos missões também porque nós queremos aumentar o número de membros da igreja. Nós não fazemos por isso. Nós fazemos missão porque o Rei ordenou, Cristo mandou, Ele nos deu uma ordem. A missão não é uma sugestão de Jesus, ela é uma ordem do Senhor. E quando o rei fala, o que o súdito deve fazer? Obedecer. Nós não temos outro caminho a não ser obedecer. E essa obediência tem que ser uma obediência servil, uma obediência não como um peso, não como uma âncora amarrada ao nosso pé, que é difícil de executar, não. Mas pensar na importância da obediência à missão nos protege de dois extremos. O primeiro desse extremo é o medo. Às vezes nós pensamos que a missão depende da nossa capacidade de convencer as pessoas. Nós ficamos inseguros porque nós não sabemos responder todas as perguntas. Alguém pode puxar um texto bíblico e te perguntar e você fala assim, e aí, como é que eu vou responder isso? Eu não sei tudo. A gente tem receio da rejeição, nós inclusive acreditamos que não somos suficientemente preparados para isso. Mas Jesus não fundamenta a missão que Ele concede aos discípulos na capacidade do próprio discípulo, Ele a fundamenta na sua autoridade. É por isso que essa grande comissão, esse texto que é conhecido como a grande comissão, começa com Jesus apresentando quem Ele é. Olha, eu sou o soberano de todo o universo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas há um segundo extremo, que é a acomodação. Nós podemos pensar que fazer missão, evangelizar, fazer discípulos, é só coisa de pastor. Por isso que a igreja oferta para que possa manter um pastor de tempo integral. Por isso que a igreja entrega o seu dízimo para que um pastor fique aqui de tempo integral, porque ele é quem é responsável por evangelizar, ele é quem é responsável por fazer missões. E quando nós precisamos pensar em missões além da cidade, a gente manda uma oferta para um missionário, e está tudo certo, nós estamos cumprindo a grande comissão. Não está não, não está, porque se Cristo é o Senhor da igreja, então todos aqueles que pertencem a Ele, todos aqueles que estão debaixo do seu senhorio, são chamados, ou melhor, convocados a fazer aquilo que Ele ordenou. É como acontece numa família. Sabe quando você chama o pastor para ir lá jantar na sua casa, né? Pega a dica aí.
E aí, um pai amoroso, uma mãe amorosa, ela vai organizar a casa. Ela fala, olha, vamos arrumar aqui, né? Vamos dar uma ajeitada na casa. E cada um aí, o pai, ele vai coordenando, e cada um ajeita aqui, tira aqui as coisas que talvez pode estar bagunçada, arruma a mesa, bota ali a mesa, escolhe as coisas, pensa naquilo que vai servir. Outro ajuda a arrumar a sala, um filho arruma a sala, o outro arruma na limpeza. As tarefas são diferentes, mas todos cooperam porque pertencem à família e reconhecem a autoridade do pai. O pai pediu. Assim também acontece na igreja. Nem todos aqui vão atravessar oceanos para pregar o evangelho. Nem todos aqui serão missionários transculturais, mas todos podem participar da missão e devem participar da missão. Alguns irão, outros enviarão, outros sustentarão, outros orarão, mas todos obedecem ao mesmo Senhor. E como de costume, eu quero falar para as crianças. Crianças, prestem atenção aqui no pastor agora. Não pensem que fazer missão e obedecer a essa palavra de Jesus aqui é só para quando você ficar grande, não, viu? Se você ama Jesus, essa missão também é para você agora. Ou aliás, vocês podem obedecer a Jesus hoje mesmo. Quando vocês contam a um amigo da escola quem é Jesus, quando vocês convidam um amigo da escola para vir na EBF, que vai ser sábado que vem, quando vocês oram pelos missionários, quando vocês aprendem a amar uns aos outros, vocês também estão participando da missão que Jesus entregou à sua igreja. O Senhor que governa o céu e a terra, Ele também conhece cada uma de vocês, crianças, pelo nome. Ele conhece. E Ele deseja usar a vida de vocês para que vocês preguem o evangelho dEle para outras pessoas. E seja um instrumento de santificação, de discipular outras pessoas. Meus irmãos, nós que já somos pais, todos nós, desejamos ver os nossos filhos crescerem. Nós queremos ver os nossos filhos dedicados no estudo, construindo uma família, tendo uma profissão digna e, se possível, de sucesso. Não há nada de errado nisso, isso é muito bom. Mas eu quero fazer uma pergunta que talvez nós nunca tenhamos feito com sinceridade. Se Cristo chamasse o seu filho para se dedicar à obra missionária, você se alegraria ou você resistiria? Talvez o Senhor o envie para outro país, talvez para outro estado, talvez para outro continente. Você conseguiria dizer, assim como Ana disse de Samuel, lá no texto bíblico, onde ela diz: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver? Ou você tentaria convencer seu filho a escolher um caminho diferente? Não, meu filho, você pode servir a Deus aqui na igreja, para com essa ideia, virar missionário, ir lá para outro país pregar o evangelho? Não, não faz isso não, prega aqui, tem tanta gente que precisa ouvir o evangelho aqui, prega aqui. Talvez mantendo o seu filho mais perto de casa e mais distante do cumprimento da missão. Às vezes nós oramos para que Deus levante missionários, isso é bom. Senhor, levante missionários para a tua obra, mas no íntimo a gente deseja que seja o filho do outro, não o nosso, porque o meu eu quero pertinho de mim, mas o filho do outro pode ir, eu vou orar, vou mandar até oferta, ele pode ir, o meu não. Nós precisamos lembrar que os nossos filhos pertencem primeiro ao Senhor, depois a nós. Nós não os criamos apenas para que eles tenham uma boa profissão e sejam bons profissionais, mas nós os criamos para que eles sejam discípulos de Cristo, aonde eles forem, com quem ele estiver, onde quer que eles decidam ir, ou aonde Deus decida enviá-los, que eles continuem sendo discípulos de Cristo. Porque uma igreja que reconhece a autoridade de Cristo, meus irmãos, não apenas envia missionários, mas ela está disposta a entregar o melhor que ela tem. E eu não estou falando de dinheiro. Você está disposto a entregar o melhor que você tem para o Senhor? Fala assim: meu Senhor, consagra meu filho para ele ser um pastor, e ele vai ser um pastor lá em outro país, ou ele vai ser um pregador da palavra lá em outro país.
Você está preparado para fazer essa oração? Ou caso você não faça essa oração, mas esse seja o desígnio do Senhor, você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Irmãos, se Cristo é quem possui toda a autoridade para enviar a sua igreja, qual foi exatamente a missão que Ele confiou? E é isso que nós vamos descobrir agora aqui no versículo seguinte. Porque o que uma igreja saudável necessariamente vive em missão? Para que você se lembre. Em primeiro lugar, porque ela obedece à autoridade de Cristo. Mas também, uma igreja saudável necessariamente vive em missão, porque ela faz discípulos para Cristo. É o que a gente vê do versículo 19 até a primeira parte do versículo 20. Então perceba aqui que depois de Jesus afirmar a sua autoridade absoluta, Jesus finalmente apresenta a missão da igreja. Que missão é essa? Olha para o versículo 19, versículo 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. À primeira vista, parece que o principal mandamento aqui nesse texto que nós acabamos de ler é ide. O Senhor está mandando ir. Mas quando nós olhamos para a língua em que esse texto foi escrito, que é a língua grega, nós percebemos uma coisa muito importante. E aí você vai lembrar lá da quinta série, quando você começou a estudar sobre declinação verbal. O único verbo aqui que está no imperativo é o verbo que foi traduzido como fazei discípulos. É um verbo só no grego que no português ficou traduzido como fazei discípulos. Os demais verbos, indo, batizando, ensinando, eles explicam como essa missão deve ser realizada. Isso então significa que o centro da missão não é apenas ir também é importante. O centro da missão também não é apenas batizar, nem apenas ensinar. Qual que é o centro da missão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Perceba também que Jesus, Ele está confiando aqui uma única missão a toda a igreja. Mas isso não significa que todos vão exercer as mesmas funções dentro da igreja. O chamado para fazer discípulos é a todo cristão. Todos somos enviados a testemunhar de Jesus. Todos somos chamados a anunciar o Evangelho. E todos nós somos chamados a participar da expansão do reino de Deus. Entretanto, dentro desse mesmo processo de discipulado, Cristo concedeu responsabilidades específicas dentro da sua igreja. É por isso que no Novo Testamento nem todos batizam. É por isso que nem todos pregam publicamente, ou nem todos administram a ceia do Senhor. O Senhor concedeu isso, como algo que deve ser por aquele que é o ministro da igreja, o pastor da igreja. Nem todos administram o batismo. Você não pode sair por aí batizando e usando esse texto para falar, o Senhor falou que tem que ir batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e eu vou fazer isso, eu vou cumprir a missão. Não é isso. Nem todos vão batizar, mas todos podem participar da missão que conduz o eleito alcançado pela palavra do Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, aquele que recebe a fé, e aí você pode ser instrumento para conduzir essa pessoa às águas do batismo. São funções diferentes, mas uma única missão. E essa observação, ela não muda a maneira como nós enxergamos a missão. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que cumprir a grande comissão significa apenas evangelizar alguém. Às vezes a gente acha que cumprir a grande comissão é só pregar o evangelho. Mas Jesus vai além, porque Jesus está nos mostrando que evangelizar é o início. Qual é a finalidade da grande comissão? Fazer discípulos. Esse é o objetivo final. Portanto, a missão, ela é doxológica. Nós pregamos o Evangelho e nós precisamos fazer discípulos, pessoas que adorem ao único Deus verdadeiro. Um discípulo é alguém que segue o mestre. Um discípulo é alguém que aprende com o mestre. Um discípulo é alguém que passa a viver como o mestre. Em outras palavras, Jesus não está procurando admiradores.
Não está. Jesus está formando seguidores. Se você é um seguidor, você o admira. Mas há aqueles que só o admiram e que não o seguem. Jesus está chamando homens e mulheres para viverem debaixo do seu senhorio. E é exatamente isso que nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento. Porque quando Pedro pregou em Pentecostes, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas creram. Mas elas não voltaram simplesmente para casa. Se você se lembra da história de Atos, lá no capítulo 2, versículo 42, Lucas relata que todos aqueles que foram alcançados por Cristo, que creram em Jesus, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Discipulado. O fazer discípulos estava acontecendo. A conversão foi só o começo. O discipulado tornou-se o caminho onde nós também estamos vivendo. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você é um discípulo, e será assim até a volta de Cristo. Uns discípulos dos outros em etapas diferentes da vida. Às vezes nós reduzimos o discipulado apenas à primeira jornada. A discipulado é só a sala de catecúmenos. Depois não, agora eu sou fora da classe, eu não preciso mais, eu não sou mais. Não, você continua sendo discípulo. Eu sou discípulo, você é discípulo. Mas percebam também, irmãos, que Jesus apresenta dois instrumentos pelos quais os discípulos são formados. Olha, na segunda parte do versículo 19, Jesus fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos o batismo como a marca visível da entrada daqueles que pertencem a Cristo. A comunidade da nova aliança tem o seu sinal no batismo. É o batismo que identifica publicamente as pessoas com Cristo e com a sua igreja. Imagina que você conheça alguém e essa pessoa fala assim, eu sou de tal igreja. Você não vai concluir que essa pessoa é batizada? Que ele já professou a fé, que ele é batizado? Nós entendemos isso como uma marca daqueles que são seguidores de Jesus, daqueles que são discípulos de Jesus. Mas Jesus não termina no batismo, ele continua no versículo 20, olha só: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebam que Jesus não diz assim, ensinando todas as coisas. O que é que ele diz? Ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar. O discipulado bíblico não termina com uma informação. É por isso que você não pode achar que o discipulado é apenas a classe de catecúmenos. E aí você recebeu toda a informação básica, agora você não é mais discípulo. Não é assim. O discipulado bíblico não termina apenas em informação. Ele busca o quê? Ele busca transformação. Não basta conhecer os mandamentos de Cristo, é necessário obedecê-los. Porque Jesus disse que aquele que o ama, obedece os seus mandamentos. Obediência é prova de amor. Crianças, não adianta falar que ama o papai e a mamãe e não obedecer. Quer mostrar para o seu pai e para a sua mãe que você o ama, mais do que só da boca para fora? Obedeça. Seja uma criança obediente, honre os seus pais, e aí você está demonstrando que você o ama. Assim como também é para nós, irmãos. Não adianta nada nós falarmos que amamos a Jesus, mas quando nos deparamos com alguma exortação que toca em alguma ferida nossa, isso aqui não, Senhor, isso aqui vai para o fundo da gaveta, eu não vou mexer nisso agora não. Se nós obedecemos, nós não podemos escolher ao que obedecer, nós obedecemos a toda a palavra do Mestre, porque nós somos seguidores do Senhor. Como foi dito no último domingo, se nós desejamos ficar maduros na caminhada cristã, não basta apenas acumular conhecimento. Esse conhecimento que nós vamos conquistando na nossa jornada deve ser traduzido em semelhança a Cristo. Se você está estudando a Bíblia e vindo à igreja há anos e você não ficou a cada dia mais parecido com Cristo, tem algum problema aí. Se você ainda continua uma vida de pecado, repense, porque talvez você não é um seguidor de Jesus, você é apenas um admirador, porque os seguidores de Cristo também pecam, mas buscam cada vez ficar mais parecido com o seu Senhor, com o seu Salvador, e o nosso Senhor é santo. Mas Jesus, meus irmãos, Ele nos mostra
que, se a gente parar para pensar bem, a gente vive numa época fascinada por números. Eu sei, a gente faz isso. Eu fui pastor já de uma pequena congregação, e quando eu cheguei nessa pequena congregação, no meu primeiro culto lá, tinha 12 pessoas, contando com a Camila e com a Bruna. E cada pessoa que ia chegando 9, eu contava. E eu falei, hoje deu 20. Aparecia uma irmã grávida, eu já contava com uma a mais. Já tem uma a mais. Porque nós somos fascinados com o número. Nós vivemos numa época fascinada com o número. Nós perguntamos quantas pessoas vieram, se alguém teve o desejo de professar a fé, quantos participaram de tal trabalho A ou B na igreja. Mas Jesus faz outra pergunta para nós. Jesus não quer saber apenas de números na igreja. Jesus quer saber quantos estão de fato exercitando o discipulado. Quantos estão se tornando discípulos de Cristo diariamente? Quantos discípulos estão sendo formados? Há uma enorme diferença entre produzir frequentadores e formar discípulos. Talvez hoje aqui nós tenhamos muitos frequentadores. E minha palavra para você, se você é só um frequentador de igreja, repense. Porque o discípulo do Senhor, ele vai além de apenas frequentar. Ele se envolve com a obra, ele se envolve na comunhão, ele quer participar, ele quer estar junto com os irmãos. Porque frequentadores, meus irmãos, aparecem apenas quando tudo vai bem. Quando as coisas na sua vida estão tudo bem, os frequentadores sempre aparecem. Mas os discípulos são aqueles que estão sempre presentes, mesmo quando as coisas vão péssimas. Os discípulos estão presentes. Pense numa árvore frutífera. Ninguém planta uma árvore esperando apenas que ela brote. Você não planta capixaba chama tudo de pé de alguma coisa. Pé de goiaba. Para nós não é goiabeira, é pé de goiaba. Você não planta um pé de goiaba apenas para que ele cresça. Você o planta para que ele cresça e dê fruto. O objetivo é que ele cresça, é que ele aprofunde as suas raízes, e com o tempo ele produza fruto. Da mesma forma, Deus não salva pessoas apenas para que elas façam parte de uma estatística. Se você, meu irmão, está aqui hoje, você entende que Jesus te salvou, olhe para a sua vida e veja se nela há frutos de conversão. Veja se de fato Jesus tem transformado o seu viver. Se você tem um amado ao ponto de obedecê-lo em coisas que talvez vão doer para mudar, mas como você o ama tanto, você vai aceitar a mudança, porque você é um discípulo. O Senhor salva pessoas para que elas cresçam, para que elas amadureçam, para que elas reflitam cada vez mais o caráter de Cristo. E é por isso que a missão da igreja não começa, ou aliás, não termina apenas quando alguém entra por aquela porta. Ela apenas começa. Cada sermão, cada aula de escola dominical, cada pequeno grupo, cada visita pastoral, cada conversa de aconselhamento que você também pode fazer, cada momento de oração, tudo isso faz parte do processo de discipulado. Por isso, com muito amor, eu quero exortar a todos nós, se esse momento aqui, domingo à noite, é o único momento onde você separa para estar com os irmãos, é muito pouco para a sua vida de discipulado. Nós temos inúmeros trabalhos. Eu sei, existem pessoas aqui que certamente têm muitas dificuldades na agenda, trabalham muito e têm horários difíceis, mas se na medida do possível a sua agenda está de acordo com aquilo que a igreja está oferecendo, participe. Não seja apenas um crente domingueiro. Se você pode vir na quinta-feira na reunião de oração, não fique em casa não, meu irmão, vem orar, participe. Porque talvez você fale assim, não, minha vida está tão boa que eu só tenho que agradecer, e agradecer eu agradeço de casa, eu não vou pegar o carro para ir lá na igreja. E você, meu irmão, pode ser uma bênção na vida de alguém, quando você senta do lado dela e ouve os pedidos dela, e você vai clamar pela vida dela, e você depois durante a semana fala assim, meu irmão, estou orando, manda uma mensagem para o irmão, fala, estou orando por aquele pedido lá ainda, viu? Como é que ficou aquela situação? Isso é comunhão, isso é discipulado, isso é família na fé.
É assim que Cristo continua formando o seu povo. Às vezes nós pensamos que missão acontece apenas quando alguém atravessa o oceano para ir para outro país. Mas a primeira missão que Deus confiou à maioria de nós que estamos aqui hoje, começa dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Pais fazem discípulos enquanto ensinam os seus filhos a amar as Escrituras. Mães fazem discípulos quando mostram com a sua vida o que significa seguir a Cristo. Os avós também fazem discípulos quando contam à próxima geração as grandezas do Senhor, as bênçãos e as maravilhosas histórias com o Senhor que os avós já tiveram. Líderes fazem discípulos quando caminham com um novo convertido ou aquele que já foi convertido há muito tempo. Uma igreja comprometida com a missão entende que fazer discípulos é responsabilidade de todos nós e não de um departamento. Já parou para pensar que você, meu irmão, que está aqui hoje, é responsável por fazer discípulo? Quem que é seu discípulo? Não discípulo seu. É falar assim como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Com quem você tem caminhado? Fazer discípulo envolve tempo, envolve recurso, envolve gastar-se pelo outro. Isso nos ajuda a parar de olhar somente para o nosso próprio umbigo e pensar na vida do outro também. O objetivo da missão nunca foi apenas levar pessoas a Cristo. O objetivo sempre foi formar pessoas parecidas com Cristo. Mas uma pergunta ainda permanece: como é que uma missão tão grande pode ser produzida por nós, que compomos uma igreja limitada aos nossos olhos? E Jesus responde essa pergunta com a última parte das promessas aqui na grande comissão. Então, por que a igreja deve estar comprometida com a missão? Em primeiro lugar, porque ela obedece à autoridade de Cristo. Em segundo lugar, porque ela faz discípulos para Cristo. E em terceiro e último lugar, agora na última parte do sermão, porque ela caminha na presença de Cristo. Então veja, irmãos, depois que Cristo confia uma missão tão grandiosa à sua igreja, Jesus encerra as suas palavras com uma promessa extraordinária. Ele fala assim, acompanhe na segunda parte do versículo final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que Jesus não diz apenas eu estarei, Jesus apenas e eis. Essa é uma expressão aqui que é uma chamada à atenção. Sabe quando você está falando com alguém e você está falando, aí você percebe que a pessoa talvez não está ouvindo com tanta atenção, você fala assim: presta atenção aqui no que eu estou te falando. É como se Jesus estivesse falando assim, não se esqueçam disso, guardem essa verdade no coração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por que Jesus disse isso? Para os discípulos e para nós também, que somos discípulos dele hoje, em 2026, porque Jesus sabia que a missão ia ser difícil. A missão é difícil. Os discípulos enfrentaram perseguições, enfrentaram rejeição, enfrentaram prisões. Alguns entregaram a sua própria vida por causa do Evangelho. Por isso, antes de Jesus subir aos céus, Cristo deixa uma certeza que sustentaria toda a missão da igreja: eu estou convosco. Eu, Jesus, o Rei Supremo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, eu estou convosco. Quando, Senhor? Para sempre. Para sempre. Mas percebam também que Jesus não promete retirar todas as dificuldades do caminho. Ele não diz assim: olha, vocês nunca sofrerão, vocês nunca serão rejeitados, vocês nunca terão medo. A promessa de Jesus é outra. Ele promete o quê? Ele promete a sua presença. Ele promete a sua presença. E essa promessa percorre toda a história da redenção. Lembra quando Moisés, ele hesitou diante da missão de libertar Israel? Moisés começou a botar um monte de porém, e aí Jesus disse assim: Moisés, eu serei contigo.
Lembra quando Josué assumiu a liderança do povo? E lá em Josué 1,5 ele ouviu do Senhor: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Séculos depois, o profeta Isaías anunciou que o Messias seria chamado de Emanuel, o Deus conosco, em Isaías 7,14. Agora, quando Jesus está concluindo, essa parte registrada por Mateus, e Jesus aqui está em seus últimos momentos ali junto com seus discípulos, é registrado no Evangelho de Mateus pelo próprio Emanuel: eu estou convosco. Vocês percebem a beleza dessa ligação? Se você olhar lá no capítulo 1 de Mateus, versículo 23, Mateus começa apresentando Jesus como o Deus conosco. E agora no final, nas últimas linhas do Evangelho de Mateus, o próprio Cristo diz: eu estou convosco. Eu, o Emanuel, eu estou convosco. O Evangelho começa e termina com essa mesma certeza: Cristo permanece junto com o seu povo. Não há outro detalhe importante. Esse é o detalhe mais importante: a presença de Cristo. Jesus não promete a sua presença apenas aqui, Ele promete também àqueles que vão atravessar o oceano e ir pregar para outras nações. Ele promete a sua presença à sua igreja enquanto ela vive em obediência à missão. Cada vez que o Evangelho é anunciado, cada vez que uma criança aprende a palavra, cada vez que uma família discipula os seus filhos, cada vez que uma igreja ora pelas missões e pelas nações, Cristo continua presente, porque foi Ele quem começou essa obra é dEle, a missão é dEle, nós somos apenas instrumentos, e louvado seja Deus por isso, porque Ele nos usa como instrumentos dEle. É por isso que a missão nunca pode ser vista como algo que depende da nossa capacidade. Sim, para ir você tem que saber o que fazer, para discipular outra pessoa você já tem que ser discípulo, mas não está fundamentado na sua capacidade total. A igreja não avança porque ela possui os melhores recursos, nem porque ela tem os melhores pregadores, os pregadores mais eloquentes, nem porque ela dispõe das melhores estruturas. Ela avança porque o Senhor da igreja continua caminhando com ela, porque Ele prometeu que Ele estaria junto com o seu povo até a consumação do século, e nós não podemos duvidar disso. E eu me lembro da história de um pregador, um missionário na África durante o século XIX, chamado David Livingstone. E depois de muitos anos enfrentando doença, enfrentando solidão, enfrentando perdas, muitas dificuldades, perguntaram a ele como é que ele conseguiu se permanecer firme na missão, mesmo num campo tão difícil. E ele respondeu citando justamente o texto de Mateus 28. Ele disse assim que esta palavra era uma palavra de um cavalheiro, e ele jamais pensou em duvidar dela. David Livingstone compreendeu algo que todos nós precisamos lembrar: a maior segurança da missão não está na coragem dos missionários, mas ela está na fidelidade de Cristo. E essa promessa também é para nós. Nós estamos aqui neste mês iniciando uma nova caminhada como igreja. Continuamos como igreja do Senhor, mas agora com um novo pastor. E às vezes dúvidas podem parar no ar. Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Nós não sabemos quais desafios nós vamos encontrar pelos próximos anos. Haverá momentos de alegria, com certeza, mas também haverá momentos de cansaço. Haverá projetos que darão certo, mas também vão haver projetos que vão precisar ser revistos. Mas existe uma certeza, que ela é inabalável: Cristo continuará presente no meio da sua igreja. Por isso, irmãos, nós podemos olhar para o futuro sem medo, mesmo conscientes das incertezas, mas nós podemos olhar para o futuro sem medo, não porque nós sabemos o que vai acontecer, a gente nunca consegue saber, a gente nunca consegue prever, mas porque nós temos a certeza de quem está caminhando conosco, e é o Rei Supremo do Universo. A nossa esperança sempre esteve
naquele que prometeu: estou convosco todos os dias. Concluindo, meus irmãos, percebam que do começo ao fim, a grande comissão não está centrada na igreja, mas está centrada em Cristo. É Cristo quem possui toda a autoridade, é Cristo quem recebe discípulos, é Cristo quem promete a sua presença. Isso significa que a missão nunca foi nossa em primeiro lugar, a missão é dele. O que nós temos é o privilégio de participar, e isso deve ser de fato visto como um privilégio. Talvez Deus nunca te chame para atravessar o oceano e pregar o evangelho para povos distantes de nós, mas todos nós somos chamados a fazer discípulos aqui e agora, com os de casa, com os do trabalho, com os amigos, aonde quer que você vá, você é chamado a fazer discípulos. Nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós não podemos reduzir a missão a toda e qualquer coisa, porque missão é fazer discípulos. Alguém que apenas oferta não está fazendo missão, ele está contribuindo com a missão. Fazer missão é fazer discípulos. O meu desejo é que nós continuemos sendo uma igreja firmada na palavra, que nós continuemos sendo uma igreja centrada no evangelho, que nós sigamos sendo uma igreja comprometida com o discipulado, e que a gente jamais perca de vista aqueles que ainda não professam a fé em Jesus Cristo, porque uma igreja saudável não existe apenas para cuidar de si mesma, ela existe para que o mundo conheça o seu Rei. E enquanto nós obedecemos essa missão, nós jamais caminharemos sozinhos, porque o dono da missão, o Senhor Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, nos prometeu que Ele estaria conosco, não somente hoje, não amanhã, não só esse ano, não só o ano que vem. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, meu irmão, entenda a sua responsabilidade como discípulo do Senhor. Fazer missão é uma ordem que o Senhor dá a todos nós, não importa a sua idade, criança, ancião, todos nós estamos convocados a fazer discípulos, não de si mesmo, mas discípulo de Cristo. Que a nossa igreja esteja em alerta, entendendo essa responsabilidade e anunciando o evangelho e contribuindo com aqueles que vão para outros povos, para que Deus continue sendo honrado com as obras das nossas mãos. Que Deus nos abençoe.